com mais de 2 anos de conflito, vale a pena, no fundo, olhar um pouco para aquilo que tem sido iniciativas isoladas sobre propostas para que se possa iniciar um processo de paz. Têm sido, diria eu, classificadas em 2 grandes grupos, países que tomam de forma isolada iniciativas. Lembro-me da Itália, da Turquia, o próprio Vaticano, o Estado do Vaticano tem feito, não propostas concretas de paz, mas um processo de aproximação diplomático a ambas as partes. E a própria China, embora numa outra dimensão, tenha também já feito uma proposta do início de um processo de paz. Temos também pequenas coligações de pequenos países, o caso de alguns países africanos, que também, num certo momento, tentaram desenvolver alguns esforços de aproximação entre as partes. O que me parece a mim é que esta incapacidade de se iniciar um processo de paz tem revelado uma grande incapacidade, e eu diria de toda a comunidade internacional, para, eu não diria de um momento para o outro encontrarmos a paz, mas no fundo para formular um processo que pudesse vir a conduzir a uma solução de paz. E quando nós, ao fim de 2 anos de conflito, somos conduzidos para este beco ainda sem saída, a questão que se coloca, ou que eu acho que deve ser colocada, é: se nós estamos todos à espera de que a guerra acabe por exaustão de uma das partes, e se ambas as partes consideram que se trata de uma guerra existencial, o que é que isso significa? Uma derrota por via de exaustão de uma das partes. Se nós conseguimos antecipar o que é que isso pode significar, a exaustão de uma das partes, talvez isso acelere um pouco mais a disponibilidade que nós temos para fazer este debate de como iniciar a construção de um processo de paz. O que nos leva para uma questão de quem é que pode ser um mediador, eu diria mesmo, um mediador natural deste processo de paz. E olhando para aquilo que são as organizações que existem, parece-me que a ONU, pelo seu caráter transnacional, pela sua própria natureza, é, evidentemente, a organização que deveria estar a desenvolver um papel muito mais ativo neste processo de paz. Por um lado, porque na carta da sua fundação, consagra exatamente uma ideia generosa de que os conflitos entre os Estados devem ser resolvidos de forma pacífica e por via do direito internacional. Também consagra, e bem, o direito dos povos à sua autodeterminação. E, por fim, um terceiro ponto que me importa, no fundo, dar algum destaque, tem a ver com o próprio processo de fundação da ONU. A organização nasce no pós-Segunda Guerra Mundial e nasce por iniciativa de países como os Estados Unidos, a União Soviética, a França e o Reino Unido. Ou seja, foram os países que derramaram o sangue na Segunda Guerra Mundial que concordaram entre si pela necessidade de construir uma organização que fizesse isso, que preservasse a paz. E a questão que se tem levantado até este momento é: porquê é que não tem sido possível à ONU, no fundo, cumprir a sua vocação e arranjar uma forma de iniciar um processo que evite aquilo que me parece que é essencial: evitar a exaustão da guerra por via da derrota de uma das partes, por via da humilhação de uma das partes. O que é que significa, na verdade, que a guerra seja resolvida por via da capitulação total? Se nós pensarmos nisto, o que é que significa uma Rússia que seja derrotada militarmente pela Ucrânia e pela aliança que constitui a NATO e os restantes países que estão a suportar? Ou outro cenário, o que é que significa para a Ucrânia ser derrotada pela exaustão em termos dos recursos humanos, das gerações dos seus jovens e também da perda de parte significativa do seu território? Se nós formos capazes de olhar um bocadinho para o futuro e especularmos sobre isso, o que é que significa a guerra terminar por via da exaustão de uma das partes, talvez isso nos permita recentrar o diálogo naquilo que conta, é como é que nós podemos construir, ou antes, iniciar a construção de um processo de paz. À medida que o tempo vai passando, que os meses, as semanas e os anos se vão acumulando no calendário deste conflito, cada dia que passa aumenta o preço que todos nós vamos pagar para iniciar o processo de paz. O que significa que estes 2 anos, mais 2 anos de guerra, estão conduzidos ao pior dos cenários, que é um jogo de soma zero. E um jogo de soma zero significa que nenhuma das partes vai conseguir impor a sua vontade e que será por via daquilo que seja a derrota total do outro lado que nós vamos chegar ao dia seguinte. E a questão prende-se também, na minha perspectiva, nesse sentido. Se a paz que nós estamos à procura, se é aquilo que se diz que é uma paz dos cemitérios, se for apenas isso, a paz dos cemitérios, significa de facto o caminho é este, é o caminho da permanente militarização, do aumento de capacidade militar de produção da União Europeia, da própria aumento da produção industrial dos Estados Unidos. Se for este o caminho, então sim, estaremos de certa forma condenados a isto. Um dia haverá a paz, mas será a paz dos cemitérios. E é este caldo tóxico, este caldo permanentemente tóxico que tem contaminado todo o debate.
e as bolhas mediáticas, os silos ideológicos, não permitem, não deixam que nós tenhamos um pouco de espaço que seja para fazer este debate. Como é que nós podemos iniciar um processo de paz? Na verdade, o que eu queria dizer é isto. As bolhas mediáticas, os silos ideológicos raptaram o espaço público e deixaram de permitir que se faça esta discussão sobre como é que nós podemos construir um processo de paz que não signifique, evidentemente, tomar partido por nenhum dos lados. Apenas isto, porque é que nós estamos permanentemente indisponíveis para iniciar um processo de discussão da paz? O senhor escreveu uma biografia de António Guterres, portanto, ninguém melhor, se calhar, do que para nos explicar o que é que se passou aqui na cabeça do Secretário-Geral das Nações Unidas para demorar tanto tempo a intervir, ou a tentar intervir neste conflito. Boa tarde. Aliás, há 2 meses que eu ando aqui a dizer na SIC que é incompreensível esta demora, de facto, na intervenção do Secretário-Geral da ONU. Quando se perguntava quem é que, de facto, é um medidor natural para este tipo de conflitos, é a ONU. Ou seja, a ONU nasceu da agonia da guerra, nasceu do trauma da Segunda Guerra e nasceu feita com o sangue dos países que combateram na guerra. E a sua missão é esta, é garantir a paz através do diálogo entre as várias nações. Portanto, é quase que incompreensível, aparentemente, esta demora que António Guterres teve a intervir no conflito. Ou estaria a fazer algo nos bastidores que nós não sabemos? Talvez, mas no sentido, se calhar, que eu consideraria que é um pouco preocupante, se aquilo que eu for dizer é exatamente verdade. Guterres esteve o ano passado na Rússia, teve um encontro com o chefe da diplomacia da Rússia, falam sobre como é que era possível combater ou acabar com alguns conflitos, por exemplo, no Iémen, na Palestina, etc. Falam sobre a necessidade de haver um diálogo multilateral. Depois reuniu-se com o presidente Putin, onde reafirmou mais ou menos também as mesmas linhas gerais deste tipo de conversações. Teve na Universidade de Moscovo, onde elogiou a memória da guerra patriótica dos russos na Segunda Guerra Mundial, e nem uma única palavra sobre a Crimeia, que tinha sido anexada há poucos anos, nem sobre a Geórgia. Eu não sei se António Guterres não terá criado para si próprio dificuldades que agora está a pagar o preço por elas, porque a visita do ano passado pode ter, de facto, provocado aqui algum tipo de injustificada, de desconforto, exatamente, entre algumas pessoas. Porque a ONU serve para isto mesmo, para garantir a paz e para construir o processo negocial. Não deve ser a Turquia nem a China a fazer, acho. A verdade é que ele só reagiu, de facto, depois desta tal carta de 200 pessoas das Nações Unidas terem, de certa forma, pedido uma intervenção. Foi, pelo menos publicamente, foi assim que vimos essa reação. Entretanto, Zelensky também parece estar um bocadinho zangado pelo facto de Guterres ir primeiro a Moscou. Mas faz sentido estar zangado? Quer dizer, não é mesmo assim na diplomacia? O que não faz sentido é nós estarmos a perder tempo, não somos nós, é este processo de paz, não é? Com base nesta coreografia de onde é que ele deve ir primeiro ou não. Há uma fase em que houve uma série de líderes que foram até Kiev, no fundo, para fazer manifestações de interesse sobre os seus interesses nos seus países, um desfile de personalidades que foi, enfim, para a fotografia, por essa expressão, e agora estamos aqui a perder um pouco de tempo com a retórica, porque objetivamente o que importa é quando e como é que vamos construir o processo de paz. Sim, mas se fosse primeiro a Kiev, se calhar depois Putin não o receberia, não é? De acordo, eu concordo com isso, mas a minha questão isso podia inviabilizar esta tentativa de mediar. Mas António Guterres que se deixou cair neste beco por falta de iniciativa, demorou demasiado tempo. E nós sabemos que ou a ONU se torna útil neste processo, ou irá pagar o preço da sua própria ineficácia daqui a menos tempo do que é que nós pensamos. Eu peço...